Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa. Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Estadão Noite. Estadão Noite. Agora 10 horas 33 minutos no Estadão Noite. Bom, e vamos falar agora de cultura, arte e sustentabilidade, um projeto que chega a São Paulo com uma programação gratuita para as crianças e promete turbinar as férias escolares. Estamos na linha com a Monique Mendonça, sócia-diretora da Arte e Atitude. Boa noite, Monique. Boa noite, Regis, como vai? Bem, e você? Tudo ótimo. Então fale um pouquinho desse projeto pra gente. A ideia é falar de sustentabilidade, mas com um enfoque lúdico, com atividades para crianças. Como é que é? Exatamente. Nós estamos na segunda edição de um projeto que felizmente tem se mostrado muito bem sucedido. Estamos com uma adesão bastante interessante no Shopping Marketplace e a missão do projeto, a vocação do projeto é como você bem colocou. Falarmos de sustentabilidade de uma forma lúdica, educativa e com muita arte e cultura, ou seja, nas três plataformas de cultura, arte e sustentabilidade, entreter, divertir e formar crianças em diversas modalidades, né, que o projeto oferece. As oficinas de artes plásticas, os jogos ambientais como tabuleiros de sustentabilidade e um ciclo de contação de histórias também, com uma trupe de teatro infantil bastante premiada, que traz a excelência, a magia, a provocação da imaginação infantil, sempre explorando essas temáticas da sustentabilidade, da preocupação e da preservação ambiental. Monique, quando a gente tem vários conteúdos aqui ligados à sustentabilidade na Rádio Estadão e também na Rádio Eldorado, que é a rádio irmã aqui do Grupo Estado, né? Uhum. Há muitos anos que a gente fala disso e o que a gente percebe é que as pessoas mais velhas compartilham experiências conosco de que os mais jovens já têm isso muito mais natural, né, na sua educação, que essa coisa de economizar água, de reciclar o lixo é muito mais fácil, muito mais natural para as novas gerações do que para o pessoal que nasceu e cresceu sem essa preocupação, né? É isso que você percebe também? Tem toda razão, e a gente vive isso, inclusive, no dia a dia do projeto, né? Porque as crianças, elas estão muito mais abertas, eu diria que muito mais sensíveis. Felizmente, eu acho que hoje a própria escola tem cumprido esse papel de conscientização ambiental de uma forma mais consistente do que a nossa geração e as gerações anteriores às nossas. E o que a gente percebe no projeto é o interesse da criança, a abertura que ela tem para o tema e principalmente o fato de que ela se torna um elemento multiplicador dessa questão da preocupação e da preservação ambiental. Então, brincando, né, as nossas oficinas de artes, elas são um verdadeiro sucesso. Até uma outra observação interessante, juntamente com a questão da sustentabilidade, é perceber que essa geração tão digital ainda se interessa tanto e aproveita a oportunidade das habilidades com trabalhos manuais. Essa é uma outra questão que a nossa coordenação pedagógica tem chamado a atenção. E como nas oficinas de artes plásticas a gente trabalha fortemente o conceito da reutilização, do reaproveitamento, então os objetos, os brinquedos que são criados pelas crianças são um elemento que desperta para a questão da conscientização ambiental e que a gente percebe a perplexidade, a surpresa dos pais, até mais do que as próprias crianças, com o resultado final das oficinas, os objetos, os brinquedos que são formados e transformados. Para a criança é um entretenimento artístico no momento em que ela realiza, mas os próprios pais acabam muito surpresos que uma embalagem de saco de papel se transforme num fantoche de papel, de saco de papel. Então, assim, a questão da reutilização dos papéis e das cores, dos picotes na construção de pipas. Então, a criança, ela absorve, ela multiplica essa questão para os adultos, mas a surpresa às vezes acaba sendo mais do próprio adulto do que da criança, com o que ela consegue produzir com o conceito da reutilização.
E me conta um pouco sobre essa contação de histórias, essa adaptação dos temas infantis para a questão da reciclagem. Olha, é bem bacana, nós temos o prazer de trabalhar já pela segunda edição do projeto com a Companhia Prosa dos Ventos, que é uma companhia, uma trupe teatral bastante premiada, inclusive com integrantes que fazem parte da programação infantil da própria TV Cultura também. E na verdade, assim, são contações de histórias que todas elas, em sua temática, trazem a questão da preservação ambiental, do cuidado ambiental, da conscientização ambiental, de uma forma sempre muito lúdica, educativa e respeitosa ao universo da criação infantil e da imaginação. Tem um exemplo que eu posso citar, que é a contação da história A Branca de Neve e os 7 Latões. Então, assim, os anões são substituídos por latões, que no conjunto, né, do roteiro, do enredo da história, tem todo um sentido, né, de serem os 7 latões e para que cada um deles serve, a que cada um se presta. Então esse é um exemplo, né? Um dos nossos contadores de história também, o Guilherme, ele improvisou um funk ambiental que é super divertido, as crianças gostam bastante. E o papel, assim, está sendo realmente cumprido de forma lúdica, divertida, mas que nas entrelinhas, né, a criança vai sair com um conteúdo que é a questão da sustentabilidade e da arte e da cultura, né? Inclusive, um subproduto bastante interessante do projeto, tanto na primeira edição e agora na segunda edição, de uma forma mais consistente, mais ampla, é uma cartilha que é entregue para a criança quando ela termina o circuito no stand, que é uma cartilha que tem jogos, tem brincadeiras, tem pintura, tem caça-palavras, sempre nesses pilares, cultura, arte e sustentabilidade. Então, a nossa pedagoga, inclusive, brincou muito com isso, né? O que é cultura, o que é arte e o que é sustentabilidade. Então, a cartilha, ela amarra um pouco aquilo que foi vivido no projeto, mas ela tem uma função muito importante, que é acompanhar a criança, né? Ela é uma revista, uma cartilha de brincadeiras que ela leva para casa, divide com os pais vão acabar tendo acesso, vão acompanhar os filhos na leitura, ela divide com o irmãozinho, então é um subproduto que cumpre um papel bastante importante nesse conjunto. É interessante que os mais velhos, né, principalmente os que viviam no meio rural, contam que usavam resíduos, né, eventualmente um sabugo de milho, uma vassoura velha, para fazer brinquedos, para criar novos brinquedos, porque eles não tinham acesso a todos esses produtos, todas essas coisas industrializadas que temos hoje. E com essa questão da reciclagem, isso volta a ser uma tendência, de certa forma, né, Monique? Sem dúvida alguma. A reciclagem, ela tem essa questão da conscientização ambiental e ela aguça a criatividade, que é uma coisa que temos que estar atentos, né? Como inspirar as nossas crianças, como motivá-las, como provocá-las. E os trabalhos manuais, as oficinas de arte, especialmente as oficinas de arte que trabalham com objetos inusitados, estimulam e provocam ainda muito mais. E Regis, até gostaria também de tocar num outro pilar do projeto, que é o nosso tabuleiro da sustentabilidade, que é um jogo educativo, um jogo ambiental, é um tabuleiro gigante. As próprias crianças são os peões, né, são os próprios personagens, os players do jogo. E então é bastante interessante, porque nesse momento elas saem das oficinas de artes plásticas e elas passam para o tabuleiro de sustentabilidade. Então tem toda uma integração e uma ativação corporal, que é de jogar os dados e a criança pular o tabuleiro, ela brincar. Então tem esse estímulo corporal também, que sempre abordando a questão ambiental, ou seja, se ela tomou uma boa atitude, ela vai avançar 3 casas no tabuleiro, mas se ela deixou ou jogou o papelzinho de bala no chão, então ela vai ter que retroceder 2 casas. Então continua a questão lúdica e a questão do movimento, né? De vamos ser ativos, não sejamos assim sempre tão parados, né? Sempre tão ligados a um jogo digital ou uma outra atividade que não te dê esse movimento, essa expressão corporal. Muito bom, Monique. E os pais que quiserem levar as crianças para brincar e para aprender nesse projeto, como é que fazem?
Bom, são muito bem-vindos pais e filhos, né? Nós estamos no Shopping Marketplace, na área central de eventos do shopping, no piso térreo. Então é uma área bastante central e conhecida, e será um prazer receber a todos. A participação é gratuita? Participação absolutamente gratuita. Nós estamos durante a semana do meio-dia às 20 horas e sábados, domingos e feriados das 14 às 20. Ok, isso até o final do mês, né? Até 31 de julho. Até o dia 31, no Shopping Marketplace, porque depois o projeto é itinerante, ele viaja para Campinas, Rio de Janeiro e Manaus, e eu realmente me sinto muito responsável por compartilhar com você e com os ouvintes que esse projeto ele só pode ser viabilizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com o patrocínio da empresa Honda, que tem se mostrado assim muito presente no projeto. A Honda também tem essa bandeira da sustentabilidade muito forte. Então eu tenho que agradecer ao Ministério da Cultura, à Lei Rouanet e a empresas como a Honda, que dentre tantas possibilidades de projeto, viram e identificaram o valor do nosso projeto e são patrocinadoras que viabilizam, inclusive não só a edição de São Paulo, mas eu acho muito bacana a gente poder dizer que um projeto com essa característica está viajando para Campinas, Rio de Janeiro e Manaus, né? Então, é muito são as próximas cidades que vão receber o projeto, Campinas, Rio de Janeiro e Manaus. Exatamente. Ok, Monique, muito obrigado pela sua participação aqui no Estadão Noite e pelas informações desse projeto. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. 10 horas 46 minutos. Vamos ao Giro 15. Estadão Noite. Luque Comunicações, a pioneira em clipping eletrônico. A Luque recorta o rádio para você e para a sua empresa.